Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje temos como convidada no nosso programa a nossa amiga e companheira Lúcia Ericeira, que vai nos trazer os esclarecimentos do capítulo 43, cujo tema é Linguagem. Seja bem-vinda ao nosso programa, Lúcia. Olá, estamos nós aqui mais uma vez em busca das pérolas que nos oferece Emmanuel na interpretação das escrituras, dos textos bíblicos. E para hoje nós temos uma página muito importante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que está no capítulo 43, cujo título é Linguagem. E nós vamos fazer a leitura do texto do nosso benfeitor na íntegra, para que possamos ter uma noção panorâmica da mensagem, mas que nos lembremos, sobretudo, de escutar com os ouvidos, mas compreender com o coração, como nos ensina Jesus. Então, esse texto, ele está baseado na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 8, que nos diz o seguinte: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E nos esclarece Emmanuel. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educarmos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então agora nós vamos trazer essa mensagem para os nossos dias, trazer para a nossa vivência, para que possamos efetivamente aprender o que nos ensina o cristianismo, que é um roteiro de luz, é um roteiro para a felicidade. Então, o texto começa aqui nos informando uma verdade incontestável: o poder da fala, o poder da linguagem.
que tanto pode construir como pode destruir. E nos lembrando que a questão da palavra ela é tão importante que Jesus é considerado o Logos divino. Todo o processo da criação passa por a palavra, o poder da palavra. Tanto que em Gênesis capítulo 1, a Gênesis do Pentateuco mosaico, a primeira frase que é colocada após a análise da situação da terra em seu estado inicial, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E assim, a cada elemento criado, o processo da voz, do Logos, vai se repetindo. E Deus disse a cada elemento criado. Então fica muito, muito claro esse poder, tanto de construção como de destruição, que tem a palavra, esse elemento que todos nós temos a capacidade de realizar. E outra coisa interessante na continuação do texto é que, como seres imperfeitos que somos, é claro que Deus, em sua perfeição, produz a perfeição. E nós, ainda nesse processo evolutivo de amadurecimento, convivemos com luz e sombra. Produzimos através da palavra o bem e produzimos também através da palavra o mal. E nosso coração, quando cheio do bem, a palavra vai se traduzir no bem. E o oposto também acontece. Só que nós convivemos com luz e sombra. E muitas das vezes estamos atribulados, cansados, estamos num dia não muito bom. E Emmanuel nos diz assim, que mesmo que o nosso íntimo esteja nevoado, ou seja, cheio de sombras, cheio de aflições, nós temos que ter o controle sobre a palavra. Por quê? Porque nós não temos o direito de desequilibrar os nossos irmãos. Cada um de nós trazemos os nossos problemas. E nós estamos aqui para significar as nossas vidas, para fazer o melhor. Cabe-nos essa análise de como estamos, como nos encontramos, o que traduzimos através de nossa linguagem, através de nossas palavras, através de nossa forma de comunicação. Jesus já nos dizia que a boca fala do que está cheio o coração. E é preciso que saibamos o que o nosso coração contém, quais são os elementos que naquele momento estão fazendo parte de nosso íntimo, de nossas essências. E também fazer esse controle, fazer essa observação. Como é que eu tenho falado? De que forma eu tenho me comunicado? Como a minha linguagem tem sido traduzida. Então, Emmanuel fala aqui sobre o que geralmente nós colocamos para fora. É queixa, mas essa queixa vai desencorajar. É aspereza, nós estamos falando de forma rude, nós estamos nos expressando de forma rude, isso vai machucar. Nós estamos nos utilizando da linguagem para maldizer, isso vai confundir. Então, nós temos que perceber como tem sido a nossa condução da linguagem. Se ela está sendo conduzida para o erro ou se nós estamos sendo conduzidos para a verdade. Em tempos em que vivemos, principalmente na atualidade, em que a linguagem tem sido utilizada para distorcer fatos. E nós temos que estar atentos, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então, nós podemos, através da palavra e da mal condução da linguagem, afastar as bênçãos de amor que estão à nossa disposição. Então, nós temos que ter essa coragem, né? Que ele diz assim, a coragem de, por nós mesmos, termos o discernimento de controlar esses sentimentos. E aqui ele coloca uma frase importantíssima que diz que a palavra
é canal do eu. Olha só, que coisa interessante nesse processo da composição do que somos como espíritos imortais encarnados na Terra. Nós manifestamos o ego, que é a figura pela qual nós nos relacionamos com o mundo, mas somos espíritos imortais. A nossa essência é uma essência divina, é o self, que na maioria das vezes se encontra desconectado do ego por nós mesmos. Então essa linguagem, ela exterioriza o que nós somos, é canal do nosso eu verdadeiro, do que somos como espíritos imortais. Até porque na maioria das vezes essa linguagem, ela sai do nosso controle e ela vai manifestar sentimentos, vai manifestar emoções, vai manifestar do que está cheio o nosso coração. E por isso é que ele diz assim, que através da língua, da válvula da língua, as paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Tiago, em sua carta, diz que através da palavra nós bendizemos a Deus e maldizemos o nosso próximo, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Nós exteriorizamos o bem, exteriorizamos o mal, como uma fonte. Só que a fonte, ela não pode produzir água doce e salgada ao mesmo tempo. Então é preciso que tenhamos essa coerência de produzir o que é bom, controlando os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então nós exteriorizamos, como nos diz aqui Emmanuel, um vocabulário que nos é próprio. E esse vocabulário que nos é próprio, que é fruto, é reflexo do que somos, pode destruir ou pode edificar. E ele também agora define aqui linguagem de forma poética, como sempre é o estilo de Emmanuel, né? Ele diz que a linguagem é construída de 3 elementos essenciais, que ele chama expressão, maneira e voz. E lembrando que a definição de linguagem é um meio em que nós manifestamos ideias, sentimentos e emoções, e ela pode ser tanto verbal como não verbal. Ela pode ser escrita ou não escrita, significando o quê? Que essa linguagem, ela se traduz por um conjunto tanto de palavra, como de voz, como de expressão corporal, e isso vai tudo compor o que ele chama de linguagem. E aqui Emmanuel nos propõe um equilíbrio entre esses fatores, tanto da linguagem corporal, a linguagem verbal, como da linguagem não verbal, que é uma composição. A nossa expressão é uma composição de tudo isso. E nós devemos ter esse equilíbrio, porque temos que expressar a verdade. E às vezes a gente quer dizer palavras bonitas, mas dissociadas do que estão em nossa intimidade, do que estão dentro de nós. Então, por isso é que essa composição, ela precisa ser coerente. E Paulo de Tarso nos dá essa receita. Qual o tom da nossa linguagem? Como é que nós devemos nos manifestar? Primeiro, controlar os nossos sentimentos, fazer essa separação entre luz e sombra e tentar exteriorizar a luz nesse processo de autoconhecimento. O que é que temos dentro de cada um de nós para oferecer e escolher oferecer o melhor. Então ele fala aqui desse equilíbrio. É doce demais, mas está fora da realidade? Não adianta. Está muito dura, muito amarga, também não vai atingir o objetivo. Ah, mas está muito branda, você afugenta a confiança. Então você tem que ter o tom, você tem que ter o equilíbrio que traduz essa verdade dentro de o que nós temos no coração, que ela expresse o que está cheio o nosso coração, mas que tenhamos esse cuidado de sempre deixar que em nós a luz se sobreponha, sem negar as sombras que carregamos, para que possamos transformá-las em luz. Então, se nós encontrarmos esse equilíbrio, o que vai acontecer? O adversário se envergonhará. E ele encerra, né? Para que o adversário se envergonhe, uma linguagem irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. E que adversário é esse? De que adversário é que Paulo fala? O adversário é o opositor, é aquele que vai contra o nosso direcionamento para a significação de nossas vidas.
O que nós queremos de nossas vidas? Nós queremos ir de encontro à luz, que é a nossa essência. E o adversário vai o quê? Sempre nos levar para a sombra. Então, no momento em que você faz esse processo de controle, de autoconhecimento, de exteriorização do que é bom, do que é belo, do que edifica, o adversário não mais terá forças em sua vida. Então, esse é um processo contínuo, é um processo que nós vamos construindo passo a passo, sabendo que as dificuldades sempre serão grandes e que a nossa persistência nos conduzirá a um proceder reto, a um falar de luz, a uma linguagem que traduza Jesus em nossas vidas. Que Ele nos abençoe sempre. Obrigado, Lúcia, pelos esclarecimentos oportunos. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores com esta mensagem de hoje. O Grupo Divulgar lhe agradece pelo seu apoio, pelo seu auxílio no trabalho da divulgação da doutrina espírita. Amanhã estarei eu aqui trazendo os esclarecimentos do capítulo 44, cujo tema é Tenhamos fé. Que a paz e o amor do Cristo permaneça no coração de todos. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça o trabalho do nosso grupo na divulgação da doutrina espírita.